Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível. Nós estamos na página do Facebook, Rema Apostólica. É com muito prazer que nós chegamos até a sua casa e juntamente com vocês vamos fazer essa escola de discípulo, porque hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de live de escola de discípulo. Quero deixar desde já meu boa noite para toda a Baixada Santista, começando ali por Cubatão. Boa noite, Cubatão, a paz do Senhor Jesus. Depois eu vou para Praia Grande. Boa noite, povo amigo de Praia Grande. Volto para São Vicente. Boa noite, povão amigo de São Vicente. Aí venho aqui para Santos. Boa noite, Santos. Toda a cidade de Santos aqui. Boa noite na paz de Jesus Cristo. Atravesso o mar e vou para o Guarujá. Boa noite, Guarujá. Boa noite, Bertioga. Litoral Norte, boa noite na paz de Cristo. Boa noite, Litoral Sul. A todo o povão amigo ali do Vale do Ribeira também. Fica aí o meu boa noite na paz de Cristo. Aí, desde já, queremos dizer que nós estamos começando essa escola de discípulo um pouco mais cedo, devido ao problema de barulho aqui na rua, em frente à minha casa, né? Mas nós vamos devagarzinho. Então, vamos ver se a gente consegue pelo menos aí os 40 minutos, né, de escola de discípulos. Pessoal, nós estamos estudando Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes 10. E o Eclesiastes 10 tem como tema o seguinte, né? O seguinte. Eclesiastes 10 vai do versículo 1 ao versículo 20, e o tema é o sábio e o insensato debaixo do sol. O sábio e o insensato embaixo do sol. Tá? Nós passamos pelo primeiro tópico, que vai do versículo 1 ao versículo 3. Cuidado com o efeito deletério da estutícia. Esse foi o tópico 1. Aí fomos para o tópico 2. Cuidado com o governo insensato. Governo insensato. Vai do versículo 4 ao versículo 7. Depois fomos para o terceiro tópico. Cuidado com o trabalhador insensato. Versículo 8 ao versículo 11. Depois fomos para o tópico 4. Cuidado com a língua insensata. E hoje é o quinto e último tópico. Quinto e último tópico. Cuidado com os líderes insensatos. Vai do 16 ao 20. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes 10. Eclesiastes 10, do versículo 16 ao 20. Mas nós vamos, em primeiro lugar, ficar com o versículo 16 e 17. 16 e 17. Na linguagem antiga de Eclesiastes 10, 16 e 17, diz assim: boa noite, Magali, boa noite, Rose, a paz de Jesus. 16 e 17. Eclesiastes 10, 16 e 17? Isso. Linguagem antiga diz assim: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças, e não para a bebedice. Amém? Esse é o versículo 16 e 17 na linguagem antiga. Tá? Na linguagem de hoje diz assim:
Um país vai mal quando aquele que governa se deixa levar pela opinião dos outros. E quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. 17. Mas o país vai bem quando quem o governa toma as suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Amém? Esse é o 16 e o 17. Muito interessante. Porque o 16 fala de um rei insensato. E o 17 fala de um bom rei, né? Um bom rei e suas atitudes. Vamos lá. A introdução. Cuidado com os líderes insensatos. É o tópico que nós estamos estudando. A introdução diz assim: Salomão volta novamente à esfera política para alertar sobre o grande risco de uma nação ser entregue à atuação de líderes inexperientes e incompetentes, que colocam seus banquetes e prazeres acima do trabalho árduo. Líderes que não sabem controlar sua língua nem sua pinga. 3 lições devem ser aprendidas com a passagem em apreço. Então nós vamos estudar 3 lições. Nós vamos entrar na primeira lição. Boa noite, pastora Renata, paz de Cristo. Amém, boa noite, na paz. Tudo bom, pastora? Graças a Deus. Tu avisou que ia começar cedo? Não, eu avisei que ia começar 8 horas. Mas o pessoal vai estar chegando e eu estou fazendo essa experiência aqui para ver se, né? Se der certo, semana que vem eu chamo para entrar mais cedo. Vamos lá. Salomão traça aqui um contraste profundo entre um rei insensato e um rei sábio. Suas práticas são diferentes e o resultado do governo de ambos é diametralmente oposto. O rei insensato traz sofrimento à terra, enquanto o rei sábio é fonte de alegria para a terra. Há aqui, portanto, 2 índoles, 2 práticas e 2 resultados. Amém? Então nós vamos trabalhar exatamente isso aqui. Tá? Exatamente isso que nós vamos trabalhar. A primeira lição, nós vamos aprender sobre quem é o seu rei. Tá? Quem é o seu rei? Nós vamos aprender 2 índoles, 2 práticas e 2 resultados. Tá? Então vamos lá. Reis com índoles diferentes. Boa noite, missionário de Leusa. Boa noite, presbítero Rogério. A paz de Jesus para vocês. Vamos lá. Reis com índoles diferentes. O rei sensato é denominado de criança. Obviamente, Salomão não se refere aqui à idade do rei, mas fala da sua imaturidade. Tá? Então, às vezes, a idade não conta. Né? Às vezes a pessoa é uma pessoa jovem, amém? Mas tem atitudes de uma pessoa madura. Às vezes a pessoa é velha, né? E tem atitudes de pessoas imaturas. Eu já vi muita gente com uma idade de gente madura, mas com atitude imatura. Mas também já vi muita gente com idade de gente imatura com atitudes maduras. Tá? Então, isso faz parte da índole. Quando a pessoa consegue alcançar a maturidade. A maturidade é muito importante para o viver diário. Né? A palavra hebraica na não se limita a pessoas abaixo de certa idade, mas sobretudo a pessoas imaturas. E aqui tem 1, 2, 3, 4 textos bíblicos que nós vamos ler. Não sei se a pastora Renata está livre para me ajudar. 1 Reis 3,7. 1 Reis 3,7. Isso. Enquanto eu vou para 2 Crônicas 5, ou 12, 13. 2 Crônicas 12, 13. 3,7. Você achou? Pode ler, pastora.
Primeira Crônicas, desculpa, Primeira Reis 3:7 e Segunda Crônicas 12:13. Segunda Crônicas 12:13 está comigo. Pode ir, pastora. 3:7, né? Isso. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Quem é esse rei? É o rei, é Josafá. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá. Amém. A atitude dele está sendo imatura ou uma pessoa madura? Vocês conseguem discernir? É segunda Crônicas quanto, pastor? Segunda Crônicas 12:13. É 12, 13? É isso. Então veja bem, em 1 Reis 3:7, que a pastora Renata leu, diz assim, Foi e enviou Josafá, rei de Judá, né? Dizendo: rei Moabitas. o Senhor Deus, ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei. Renato, tu leu 3:7, né? É segunda Reis? Não, Primeira Reis. Ai, desculpa, pastor. Eu estou vendo que tu leu um versículo tá que tem errado nada a aqui. ver. Eu estou falando assim, peraí, que tá errado. A Renata leu errado, tá? Desculpa, achei. Segunda Crônicas 12:13. Peraí, eu leio. Agora procura isso aí, tá? Eu vou ler 1 Reis 3:7. Primeira Reis. Deixa que eu leia. Você vai ler? Tá. Tu lê 2 Crônicas 12:13. Tá bom, tá. 1 Reis 3:7 diz assim: o Senhor Deus, ó, é uma oração que ele está fazendo. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei, no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Amém? Quer dizer, Salomão está tendo a humildade de reconhecer, né, a sua imaturidade. Sou muito jovem e não sei governar. Então ele está pedindo ajuda para quem sabe. E quem é que sabe? Deus. Amém? Deus colocou ele lá. Então, ele teve a humildade de reconhecer a sua imaturidade e buscou ajuda de Deus. Foi Deus que colocou ele lá. Então, Deus vai ajudar ele a governar. Deus vai dar sabedoria para ele. Tá? Então, nós vemos aqui Salomão reconhecendo a sua imaturidade. Tá bom? 2 Crônicas 12:13, pastora. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. Quantos anos tinha Roboão? Tinha 40 anos. Ele tinha idade para ser maduro, mas tinha atitudes imaturas. Amém? Tá? Então veja bem que Roboão, nós vamos ver Roboão fazendo algumas coisas muito erradas, tá? Tomando atitudes imaturas, tá certo? Mas ele era um homem de idade madura. Era um homem de idade madura, mas com atitudes imaturas, tá? Aí vem mais um versículo, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao 4. A Renata vai procurar depois Hebreus 5, 11 a 14. 1 Coríntios 3, 1 ao 4. 1 Coríntios 3, do 1 ao 4. Diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Amém? No olhar de Paulo, ter o Espírito de Deus é a pessoa que ou está vivendo maturidade ou está a caminho da maturidade, porque ele tem o Espírito de Deus. E com esse pessoal ele não pode falar como alguém que tinha o Espírito de Deus, tá? Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo. Olha aí, ó, pessoas do mundo. Pessoas sem entendimento espiritual, imaturas espiritualmente.
como se fossem crianças na fé cristã. Amém? Crianças na fé cristã. Paulo deixa muito claro que o povo da igreja de Corinto era um povo imaturo, tá? Criança, com atitudes imaturas, tá certo? Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos. Amém? Como é interessante quando você tem o discernimento de entender que com o povo que você está lidando, não adianta você dar comida forte, que eles não suportam, eles não aguentam, tá? E o que a gente percebe é que essa geração é uma geração de crentes imaturos, tá? Que não aguenta ser confrontado com a palavra, não aguenta porque não tem maturidade, tá? E não se busca também, por quê? Porque o próprio líder dele não incentiva ele a buscar maturidade, percebe? Amém? Amados, você foi chamado para alcançar a maturidade, tá? Então é isso que você precisa entender. Até quando você vai ter atitudes imaturas, amém? Diante de um Deus que exige de você maturidade, tá? Versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não está agindo como pessoas deste mundo? Quer dizer, quando você coloca alguém no lugar de Cristo, em vez de você exaltar Cristo, colocar Cristo na frente, você coloca homens, amém? Tá? Pessoas que buscam pessoas. Quer ver um exemplo de imaturidade? O Espírito Santo está na vida do crente. Se o Espírito Santo está na vida do crente, o Espírito Santo tem palavra profética para ele. É só ele ler a Bíblia. Se ele ler a Bíblia, ele vai receber de Deus toda a profecia que ele precisa, todo o direcionamento, todo o discernimento para a vida dele. Mas não, ele é imaturo, é criança, fica procurando profetas nas igrejas, fica procurando reuniões em casas, em lares, tá? Onde tem um profeta para ficar ali revelando, buscando revelação. Meu irmão e minha irmã, vão alcançar a maturidade. Você não precisa de profeta, você pode ser o profeta da tua vida mesmo, Deus quer falar contigo, amém? Mas você tem que alcançar a maturidade, para ouvir Deus falar com você, percebe? Tá? É isso que você tem que entender, que Deus quer levar você ao crescimento espiritual, à maturidade. E Paulo está falando aqui que ele estava tratando com grupos de crentes imaturos, crianças, pareciam pessoas do mundo. Estavam dentro da igreja, mas andavam como mundanos. Por quê? Porque não tinha maturidade. Não tinha maturidade. Pastora, você achou Hebreus 5? Hebreus 5, achei. Hebreus 5, 11 a 14. Do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, é isso aí? É isso aí mesmo. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Até o 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Amém. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tá? E vou facilitar para vocês verem o que Paulo está falando. Ele está lidando com uma igreja de hebreus, tá? De judeus, hebreus, tá certo? E ele está falando com esse grupo, o grupo que tinha muita dificuldade de entender as coisas do Espírito Santo, as coisas de Cristo. Vamos lá. Diz assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-la. Amém? Aqui, ó. Porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Quando a pessoa não tem maturidade, amém?
e você procura entrar em coisas profundas, elas têm dificuldade de entender. Por quê? Porque elas têm pouco entendimento. Tá? Ela não busca entendimento para aumentar o entendimento, então ela fica ali no raso, né? no pouco entendimento. Tá? O versículo 12 diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Quer dizer, vocês estão há tanto tempo na igreja e vocês não crescem, vocês não se desenvolvem, vocês não amadurecem, vocês continuam crianças, vocês já deviam estar ensinando pessoas, discipulando pessoas. Né? Quantas pessoas você já discipulou até hoje? Quantas pessoas que você levou até Cristo? Amém? São atitudes, ações que demonstram a tua maturidade. Percebe? Mas ainda preciso de alguém que lhes ensine, amém? Não é as profundidades. É um grupo de pessoas tão imatura que ainda precisava das primeiras lições de salvação. Aqui, ó. Das lições dos ensinamentos de Deus. Lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Vocês não conseguem mastigar. Vocês são crianças, vocês são imaturos. Amém? Você veja que o autor da carta aos Hebreus está chamando a atenção deles. Por quê? Porque tanto tempo dentro da igreja e eles não buscaram maturidade, eles não cresceram. Amém? Tinha que ficar ali falando sobre o plano da salvação, plano da salvação, plano da salvação, porque eles não conseguiam compreender, não havia entendimento. Tá? Em vez de comer comida sólida, não, vivia no leitinho, mamadeira. Tá certo? Versículo 13. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem experiência para saber o que está certo ou errado. Ainda não tem discernimento do certo e do errado. A imaturidade faz a pessoa não conseguir discernir o certo do errado. Amém? Não consegue entender. Não tem o certo e o errado. Tá? Diz assim o versículo 14. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Eles alcançaram a maturidade. O crente maduro, ele sabe discernir o que é bom e o que é mal. Amém? Tá? Querido, quando você tem essa maturidade, esse entendimento, tá? Você vai usar expressões tipo assim. Tá? Tipo assim. Eu não bebo, não é porque a minha igreja proíbe, não é porque o pastor não deixa. Não, eu não bebo porque eu não tenho vontade. Eu não bebo porque Jesus já me libertou. Eu não bebo, amém? Não porque é proibido, é porque o Espírito Santo já trouxe sobre mim uma libertação desse assunto. Então, não tenho prazer na bebida, amém? Mas o crente imaturo precisa dessa regrinha, né? A igreja não permite, o pastor pega no meu pé, ele não deixa eu beber, percebe? Por quê? Porque é imaturo, então ele precisa de um breque, né? Precisa de colocar alguém, amém? Para ficar ali como um calço na vida dele. Querido, o maduro, querido, não precisa nada disso. Ele não faz e ponto final. Não faz porque eu não quero, não tenho prazer, não sinto vontade. Já fui liberto. Amém? Por quê? Porque já adquiriu entendimento, já sabe o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Percebe? Tá? Então é isso que o autor da carta dos Hebreus está nos ensinando. Continuando aqui, pessoal, continuando o comentário bíblico. Vamos lá. O rei insensato é infantil, vive e age como criança. Falta-lhe postura e a compostura de homem. Postura e compostura de homem. Postura e compostura de homem. É um líder inexperiente, sem a têmpera, o brio e a maturidade necessários para tão nobre e gigantesca tarefa. Amém? Então, um líder inexperiente, não tem experiência nenhuma, não tem temperança, não tem equilíbrio, tá? Não tem vergonha na cara, brio, tá?
não tem maturidade, não tem crescimento espiritual, tá? Necessário para tão nobre e gigantesca tarefa. Ser um líder, ser um pastor, amém? Precisa ter esses requisitos, tá? Precisa ser alguém experiente, precisa alguém que tem equilíbrio, temperado, né? Precisa ter vergonha na cara, abril e maturidade. Porque a obra de Deus exige que a gente seja nobre, tá? Porque essa obra é gigantesca, é uma tarefa gigantesca, tá? Esse rei imaturo cerca-se de assessores imaturos, porque ele não sabe governar gente inteligente, amém? Gente madura, tá? Ele não tem autoridade sobre gente madura, porque ele é imaturo, né? O maduro vai passar a perna dele, vai criticá-lo, vai viver criticando, porque ele é imaturo. Então ele se rodeia de gente imatura, de gente que não tem experiência, né? Porque ele é esse tipo de gente que ele sabe governar, né? Gente sem cultura, sem estudo, tá? Todos os escalões de seu governo são formados por pessoas despreparadas, amém? Eu não vou nem falar do governo atual, porque é uma vergonha. Quando eu vejo os ministros que são colocados lá, amém? Meu Deus do céu. Por quê? Porque você olha para cá dos ministros, você vê aquele tipo de ministro. Hã? Porque o governante é fraco. O governante, ele pensa que é forte, mas é fraco. Tá entendendo? É um governante que não... Ele pensa que tem experiência, mas é inexperiente. Não, sabe? É carnudo, é carnal, é um... Sabe? Só gera as coisas humanas. Amém? Então não vou nem falar, né? Não vou nem falar do nosso governo, porque é muito ruim. Quando você olha para a cara dos ministros, você vê o jeito deles, a fala deles, amém? Você vê que são pessoas despreparadas. Mas é esse tipo de gente que esse líder aí consegue governar. Colocar uma pessoa com mais cultura, ele não consegue não, amém? Vamos lá. Philip Hayek conta uma história interessantíssima sobre um homem chamado Carlos XII, que se tornou rei da Suécia ainda adolescente. Um tolo consumado. Carlos XII foi um tolo consumado. Tinha todo o poder real. Ele foi rei adolescente, muito novo, né? E se comportava como um idiota. Costumava andar a cavalo dentro de casa. Amém? É a mesma coisa que ficar brincando de carrinho hoje dentro de casa. Derrubar as pessoas na rua, bem coisa de moleque mesmo. Atirar nas janelas do palácio. Amém? Em certa ocasião, os pregadores de Estocolmo é a capital da Suécia, concordaram em pregar Eclesiastes 10:16, no mesmo domingo, e ir contra a tolice do rei infantil. Amém? Tá? Então Carlos XII foi um rei muito infantil, tinha atitudes, comportamento, amém, de criança, de gente infantil. Tá? Vocês estão entendendo, pessoal? Tá claro isso aí? Então tá aí, ó. O rei insensato é denominado de criança. Tá? Esse é o rei sensato. Por outro lado, o rei sábio é filho de nobres. Tem capacitação intelectual, maturidade emocional, integridade moral e preparo para a governança. Por essa causa, ele se cerca de assessores que têm o mesmo ideal, ou seja, trabalhar para a nação em vez de explorá-la. Amém? Tá? Então tá aí, pessoal, esse é o rei nobre, o rei sábio, né? Ele tem capacitação intelectual, maturidade emocional, integridade moral e preparo para a governança, tá? Com quem que ele se cerca? De gente inteligente, de gente madura, de gente que vai ajudar ele na condução do governo, né? Ele não vai colocar gente para ficar explorando o governo, né? Ele vai colocar gente para ajudar ele a governar, tá? Então esse é o rei sábio, tá? Então, quem é o rei que está te governando, tá? Qual é a índole dele? Ele é um rei insensato
ou é um rei sábio, né? Quem é o teu pastor? Quem é que está pastoreando você? Tu está sujeito a quem? Tá certo? Então aí vocês têm que entender, tá bom? Vamos lá. Reis com práticas diferentes. Então, nós falamos aqui sobre reis com índoles diferentes. 2 tipos de índoles, tá? A índole do insensato, do imaturo, e a índole do sábio, tá? Que são os filhos de nobres, tá? São as pessoas de capacitação intelectual. Agora, reis com práticas diferentes. O rei insensato reúne seus subordinados, os príncipes, para banquetear e se entregar à bebedice desde o amanhecer. Esse rei quer farra, amém? Ele quer diversão, ele quer entretenimento, tá? Ele está igual o crente hoje em dia aí, amém? Tem uma geração de crente que quer farra, que quer divertimento, ele quer entretenimento. Então ele vai procurar uma igreja, amém, no qual o pastor ofereça isso para ele. Então a igreja tem entretenimento, a igreja tem farra, né? A igreja tem prazer, coisas prazerosas. Então essa igreja é para mim, amém? Aí chamam isso de igreja moderna, tá certo? Não é igreja moderna não, tá? A igreja, ela não é velha nem moderna, a igreja sempre será a igreja. Tá? Então o que as pessoas chamam de moderno, tá? A Bíblia chama de, muitas das vezes, é uma igreja com princípios heréticos, comportamentos de heresia, tá? Que tem levado o povo a se perder. Em vez de levar o povo a se salvar, está fazendo o povo se distanciar de Deus. Tá? Estão se aproximando do mundo e se distanciando de Deus. Tá? Vamos lá. Nada de trabalho, nada de suor, nada de sacrifício pela nação. Eles não pensam no povo, mas em si mesmos. Amém? O rei, quando pensa só em si, ele tá querendo privilégio para ele e para a família dele, né? Ele quer privilégios. Não se sacrificam pelo povo, buscam apenas o seu prazer imediato, governam não para o povo, mas para si mesmo. Amém? Não governa para o povo, governa para si mesmo. Não defendem o que é certo, mas são celeres em praticar o mal. Não alimentam a esperança do povo, não são seu maior pesadelo. Não lutam pelo que é legítimo, mas rendem-se à cubilança e à bebedice já de manhã. Amém? O que importa é o prazer que está em primeiro lugar. Tá? Não interessa o que o povo quer, o que o povo pensa, o que o povo precisa, não interessa a necessidade do povo. Interessa eu satisfazer o meu prazer. Tá? É esse tipo de líder aí, o líder insensato, o líder, amém? O líder imaturo. Vamos lá. Continuando. Não lutam pelo que é legítimo, mas rendem-se à cubilança e à bebedice já pela manhã. De forma diferente, agora vem o rei sábio. Esse é o rei insensato. Então nós vimos aqui o que o rei insensato faz, né? Ele se entrega à bebedice desde o amanhecer. Ele não quer saber de trabalho, não quer saber de suar a camisa. Ele não sacrifica pelo povo, pela nação. Tá? Ele não pensa no povo, mas está preocupado em si mesmo, em agradar a si mesmo. Ele quer conforto para a vida dele. Tá? Ele pensa na família dele, pensa no conforto dele, ele quer prazer para a vida dele. Tá certo? Tá. Não que seja errado pensar na família, não é isso. Tá certo? Não é isso. Tá? Vamos pensar na família, mas também vamos pensar no povo. Não vamos menosprezar o povo, não vamos desprezar o povo. Tá? Jesus, ele deu a vida pelo povo, pelas pessoas. Tá? Não que ele não tinha cuidado com a sua família, ele tinha cuidado com a sua família. Não pensa que Jesus abandonou sua família. Ele não abandonou sua família. Ele cumpriu a sua missão. Tá? Quando você lê os evangelhos, você pensa que Jesus abandonou a mãe, abandonou os irmãos. Não, Jesus, ele se preocupava com a família.
tá certo? Se preocupava. Ele tinha uma vida numa parte ele cumpria o ministério dele, outra parte ele tinha uma vida social normal, como qualquer pessoa. Tanto é que ele foi no casamento de Canaã, amém, junto com a sua mãe, junto com seus irmãos. Ele tinha uma vida social, percebe? Tá? Então não é ilegítimo um pastor, um líder pensar na sua família. Tá? O problema é esquecer do povo. Tá? Pense na sua família, mas não esqueça do povo, porque você está a serviço do povo também. Tá certo? O rei sábio. De forma diferente, o rei sábio, com os príncipes de seu governo, dedica as horas do dia ao trabalho. Extenuados na lida, reúnem-se à mesa para refazerem as forças, a fim de continuar a labuta em favor da nação. Quer dizer, ele não se reúne na mesa para se fartar, amém, com bebedice e com milança. Tá? Ele não está preocupado com a diversão, ele está preocupado em se alimentar, para se fortalecer seu físico, fortalecer seu emocional. Tá? Amém? Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter que se levantar daquela mesa e voltar para a labuta, voltar para o trabalho. Tá? O rei sábio adota a máximo. Olha aqui, olha que frase interessante. Ó. Primeiro os deveres, depois os prazeres. Primeiro os deveres, depois os prazeres. Amém? Tá? Você convida o povo para uma festa, vai todo mundo. Prazer. Amém? Você convida o povo para um grupo de estudo, né? Não aparece ninguém. Amém? Os cultos de ensino são vazios. Quando você começa a ensinar muito a igreja, começa a diminuir a igreja. Por quê? Porque o povo está interessado no prazer. O povo está interessado no seu conforto pessoal. O povo não está interessado em renunciar, ser confrontado pela palavra, aprender a palavra e alinhar a sua vida com a palavra. Não está preocupado com isso. Amém? Aleluia. Mas essa frase aqui, eu acho que você tem que colocar na tua geladeira. Viu? Primeiro os deveres, depois os prazeres. Primeiro os deveres, depois os prazeres. O rei e seus subordinados servem ao povo, em vez de se servirem do povo. Servem ao povo, em vez de se servirem do povo. Trabalham para o povo e não para si mesmo. Sacrificam-se pelo povo, em vez de viverem às custas do suor e do sangue do povo. São exemplos de integridade e não mestres de nulidades. São escultores do eterno e não alfaiates do efêmero. Amém? São escultores do eterno, quer dizer, estão construindo um edifício para o eterno, tá? Mas não está fazendo alfaiate, não está sendo um alfaiate, um construtor de roupa. Amém? Roupa que a traça come e consome, não. Tá? Amém? Está construindo coisas eternas, coisas duradouras. Amém? Está trabalhando em favor de algo que é eterno. Almas, vidas são eternas. Amém? Tá? Então esse é o sábio. Esse é o sábio. Né? Então nós vimos aqui as índoles dos líderes. Tá? Tem índoles diferentes, práticas diferentes. E agora, por último, amém, para encerrar esse ponto, diz aqui, ó, resultados diferentes. Resultados diferentes. Os governantes insensatos são uma tragédia para o povo. A terra suspira, o povo geme e a nação sofre. Um ai de lamento é lançado sobre a terra governada por reis imaturos, comilões e beberrões, que fogem ao trabalho para se refestelarem em banquetes fartos, movidos pela hilaridade elítica ou etílica. Amém? Esses governantes insensatos são maldição e não bênção. Transtornam a terra em vez de dar a ela estabilidade. Suas obras fazem o povo sofrer
em vez de aliviar a carga dos trabalhadores. Sua glutonaria insaciável e sua bebedice crônica produzem uma safra de dor para toda a terra. Quer dizer, são pessoas imaturas, amém? Insensatas. São pessoas que levam, em vez de bênção, levam maldição para o povo. São pesados para a nação, são pesados para o povo. O rei sábio, por sua vez, com toda a sua equipe, dedica todo o seu conhecimento, experiência e recursos para trabalhar em favor do povo. Esses servidores públicos reúnem-se ao redor da mesa, não para fugirem ao trabalho, mas para renovarem as suas forças, para continuar a labuta em favor da nação. Amém? Aleluia. Não tem festa nas suas refeições. Suas refeições têm propósito, não festa. Amém? É a mesma coisa quando você busca a igreja. Você não busca a igreja para fazer festa. Você não busca a igreja, amém, em busca de festa. Você busca a igreja para se fortalecer. Para se fortalecer. Tá? É isso que Deus quer que você entenda. Para renovar tuas forças. Tá certo? Para você poder trabalhar, fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? O resultado desse trabalho abnegado é a felicidade do povo, o regozijo da terra, a prosperidade das famílias e o triunfo de todos. Amém? Quando você tem um líder sábio, tá? Que dedica todo o seu conhecimento, experiência e recursos para trabalhar em favor do povo, tá? É quando essas pessoas se reúnem em volta da mesa, em redor da mesa, não é para fugir do trabalho em busca de prazer, não, tá? Eles estão ali para renovar suas forças, amém? Aleluia, aleluia, porque eles vão ter que sair daquela mesa e continuar o trabalho não para, tá? E aí o resultado deste trabalho abnegado é a felicidade do povo, o regozijo da terra, a prosperidade das famílias e o triunfo de todos. Quem é o seu rei? Qual é a índole dele? Quais são as suas práticas? Que resultados a nação colherá do seu rei? Que Deus tenha misericórdia do nosso povo e se apiede da nossa nação. Amém? Aleluia. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que nós aprendemos aqui, né? Quem é o nosso rei? Quem é o seu rei? Quem é que você está governando? Você está debaixo da autoridade de quem? Quem é o teu pastor? Quem é o teu líder? Amém? Aleluia. Isso tem muito a ver com a tua vida, tá? Que você saiba escolher um bom líder para a nação. Vai ter eleição ano que vem, né? Para governador de estado, para presidente da República. Que você saiba escolher um bom presidente, né? Um bom governante, tá? Mas espiritualmente também. Você saiba escolher um bom pastor. Que você escolha um pastor maduro para você se ficar, amém, debaixo da sua autoridade. Porque isso tem muito a ver com os resultados da tua vida, tá? Outra coisa, aprender o que você realmente tem que buscar na igreja, tá certo? Você não tem que buscar prazer, curtição, tá? Você tem que buscar coisas que vai levar você a uma responsabilidade com Deus, a um compromisso com Deus. Percebe? É isso que o Senhor Deus quer que você entenda. Que Deus te abençoe. Tá? Hoje eu fiz um teste, comecei nossa reunião 15 minutos mais cedo, tá? Porque aí agora vai começar o ensaio aqui da escola de samba e vai fazer um barulhão e eu ia ficar desconcentrado. Então, consegui ficar 45 minutos com vocês. A semana que vem eu vou voltar e eu vou começar 15 para as 8, tá certo? Não vou começar 8 horas não, 15 para as 8, para poder dar tempo de eu poder pelo menos falar uma palavra para vocês de 40 minutos aí. Tá bom? Então tá aí. Esse foi o primeiro ponto. O primeiro ponto aí é o versículo 16 e o versículo 17 do capítulo 10, tá? Nós estamos no tópico, cuidado com os líderes insensatos. E o primeiro ponto é, quem é o seu líder? Quem é o seu rei?
Então nós mostramos aqui como identificar quem é o seu líder, quem é o seu líder. É imaturo ou maduro? O que ele é? Imaturo ou maduro? Criança ou adulto? Uma pessoa irresponsável ou responsável? Uma pessoa ligada aos prazeres, ao divertimento? Quem é o seu líder? Quem é o seu líder? Amém? Então que você possa aí identificar a tua liderança e se sujeitar a alguém que tenha compromisso de verdade com a responsabilidade. Compromisso com a responsabilidade. A responsabilidade de ensinar a verdade e a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que vocês saibam, amém? Saibam discernir a índole de um líder, que vocês saibam discernir as práticas de um líder e vocês saibam discernir os resultados de um líder. Amém? Que resultados que ele tem na sua vida pessoal. Por exemplo, um pastor. Que tipo de ovelhas esse pastor está formando? Que tipo de crente está sendo formado na igreja desse pastor? Amém? Tá? É aí que você precisa ver. Qual é o resultado? O resultado está na formação dessa pessoa. Tá bom? Semana que vem eu vou para o segundo ponto. O segundo ponto é não se renda à preguiça. Tem muita coisa boa aqui. Eu aprendi um monte de coisa. Só nesse primeiro ponto aqui eu aprendi um bocado. Vamos embora, pastor Renato? Vamos encerrar. Aleluia. A pastora Renata vai fazer a oração para encerrar esse momento. Oremos. Senhor meu Deus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por este estudo bíblico. Continua conosco, Senhor, continua nos guardando. Nos dê uma noite de paz, Senhor, e de sono, de tranquilidade. Abençoa cada irmão que participou da live. Derrama as tuas ricas bênçãos, Senhor. Abençoa também, Pai querido, a irmã Fátima, a sua neta, que está completando mais um ano de vida. Que o Senhor lhe dê muitos anos de vida, saúde, alegria e paz, Senhor. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Quero abençoar aí, né, a netinha da Fátima, da irmã Fátima, que está fazendo 14 anos, né? Que Deus abençoe, que ela cresça, se desenvolva e ande nos caminhos do Senhor Jesus. Boa noite, Adelso, boa noite, Zana, né? Boa noite, Magali, boa noite, Meire, boa noite, Ana Magalhães, boa noite na paz de Cristo, tá? Eu não avisei os irmãos que eu ia começar às 7:15, porque eu decidi em cima da hora, tá? Decidi em cima da hora, porque eu falei, vou fazer o teste hoje, para a semana que vem eu já avisar os irmãos desde o começo, que eu vou começar 7:15 a live, tá? Para a gente não pegar o barulho. Graças a Deus estou terminando e o barulho não começou, né? Pelo menos a gente vai encerrar sem barulho. Que Jesus abençoe vocês. Estou esperando o pessoal de Santos aqui, quinta-feira, e estou esperando o pessoal, todo o pessoal da Igreja Rema, para sábado a gente comemorar o aniversário de 21 anos da igreja, né? Às 16 horas. Vai ser 16 horas, tá certo? Para você passar a tarde com a gente e à noite curtir a família, amém? Isso. E poder passear com a família à noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Deixa eu meu boa noite para o Ramos e para a Irene. Estava com saudade do Ramos. Ramos apareceu, meu amigo Ramos. Um abraço para esse casal maravilhoso aí, viu? 1, 2, 3, vitória, 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 vitória com glória, triunfo. Se eu deixei de falar algum nome, me perdoe, porque eu fiquei aqui meio atrasado, né? O Rogério e a Leusa já falei, né? Então tá tudo abençoado. Vamos embora! Tchau, pessoal! Deus abençoe a vida de vocês. Até quarta-feira que vem.